Muito boa tarde. A live de hoje, né? Live Tira Dúvidas. Vou trazer aqui alguns assuntos importantíssimos para a gente conversar, tá? Principalmente sobre o concurso da Polícia Federal e do CNU, beleza? Enquanto a galera vai chegando, vou fixar aqui um comentário para a gente começar. E, né, já dando as boas-vindas aí para Fernanda, para Ivete, para doutora Jéssica, que inclusive está aqui do meu lado, Luiz Gustavo, meu filho, Tati e os demais aí. Galera, é o seguinte, se você chegou aqui na live, muito provavelmente você é concurseiro, tá? Então já manda a tua dúvida aqui, enquanto eu vou respondendo aqui as dúvidas da galera que já mandou nos stories aqui, beleza? Ó, vamos lá, primeira dúvida aqui, primeira caixinha de pergunta aqui, me mandaram aqui, ó, dicas para a fase presencial de heteroidentificação. Vamos lá, muita gente conhece o meu trabalho, conhece o trabalho aqui do escritório, antes mesmo de ir para a heteroidentificação, né? Isso porque eu faço um trabalho de trazer a galera para conscientizar todo mundo, de modo que a gente possa ajudar todo mundo, inclusive, né, de forma prévia ao exame de heteroidentificação. Tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu não sei se você está nesse grupo, tá? Esse grupo tem mais de 800 candidatos a concurso público e também vestibulares, né? Pessoas, na maioria das vezes, pardas, que estão preocupadas, né, porque vão passar pela heteroidentificação e tem medo de ser reprovado. De fato, tá, na prática, o que tem acontecido, né? A maioria das pessoas pardas tem sido eliminadas na heteroidentificação, né? Tem a sua autodeclaração não confirmada pela banca, tá? Em algumas situações, o candidato acaba sendo eliminado por completo do concurso, mas isso tem diminuído, né? Porque obviamente que isso é ilegal, tá? A nova lei de cotas, inclusive, deixou expresso ali que isso é ilegal, não pode acontecer. Então, se o candidato tem a autodeclaração não confirmada, ele tem que continuar na ampla concorrência. Obviamente que ele vai continuar, entre aspas, feliz ali na ampla concorrência se a nota dele estiver boa, né? Se não estiver boa, aí ele vai ter que de fato, lutar pelo direito de permanecer nas cotas. Mas a grande maioria das pessoas acabam sendo reprovadas, a grande maioria das pessoas pardas são reprovadas na heteroidentificação. Eu tenho, né, a minha convicção aqui, né, que tem pelo menos 3 motivos pelos quais as pessoas pardas são reprovadas nas cotas. Primeiro deles é que grande parte dos membros das comissões não tem conhecimento técnico suficiente para poder avaliar o fenótipo dos candidatos, tá? Inclusive, esses dias, a Vivian, que é uma das integrantes lá do nosso grupo, a Vivian comentou, né, que a filha dela vai passar pela heteroidentificação e ela decidiu fazer um curso, né, para ser membro de banca de heteroidentificação. A filha dela é parda, ela também é parda, e ela comentou que fez esse curso e quando ela vai participar das comissões de heteroidentificação, ela percebe ali na prática que a galera não sabe avaliar o fenótipo dos candidatos pardos. Tá? E aí ela tem que fazer um trabalho ali de convencer, né, os seus pares ali a aprovarem, né, a avaliarem melhor as pessoas pardas. Então esse é o primeiro motivo, a galera não tem o conhecimento suficiente, né, para avaliar. Segundo motivo, infelizmente, tem alguns membros ali, né, que acabam usando a banca de heteroidentificação para uma finalidade que não deveria ser, né, a finalidade da banca de heteroidentificação, que é uma finalidade ideológica, né? Eles querem aprovar somente as pessoas pretas e reprovar todas as pardas, tá? Segundo essas pessoas, né, as pessoas pardas não são negras o suficiente, né? Que obviamente isso é um absurdo tremendo e é uma ilegalidade que tem que ser combatida, tá? E o terceiro motivo é que
depois de serem reprovados, né, grande parte das comissões recursais das bancas de concurso não estão nem aí, né, não leem os recursos direito, não lê os laudos que a gente anexa, tá? Eu disse a grande maioria, tá? Não disse todos. Aqui no escritório, só para você ter noção, né, a gente tem uma taxa de êxito nos recursos administrativos de 20%, o que eu considero altíssimo, tá? Que eu considero altíssimo, porque, pensa bem, a banca reconhecer que ela errou, isso não é algo, né, isso é contraproducente, né? Isso faz com que os candidatos, né, recorram cada vez mais, né? Quanto mais ela reconhece que ela está errando, né, mais pessoas vão recorrer das decisões dela. Mas ainda assim, né, tem, pelo menos na nossa situação, que 80% dos casos que não dá para reverter na via administrativa, a gente tem que levar para a via judicial. Então, feito essa introdução aqui, vamos lá para as dicas. Inclusive, né, vocês que estão chegando aí, ó, Maiara, Darley, Eduardo, André, enfim, se vocês tiverem dicas de como se preparar para a heteroidentificação, né, talvez você tenha feito alguma coisa que tenha ajudado você lá no dia da banca, manda aqui nos comentários, beleza? Vamos ajudar a galera aí. Então vamos lá, primeira dica que eu dou, tá? Tanto para homens quanto para mulheres, mas principalmente para mulheres. Cabelo, tá? A maioria das mulheres faz tratamento químico no cabelo para que o cabelo fique liso, tá? Isso não é de forma alguma, não deixem colocar isso na cabeça de vocês, né? Que fazer um tratamento para que o cabelo fique mais natural possível, para que você passe pela heteroidentificação e seja aprovado, isso não é fraudar cotas raciais, tá, gente? Porque isso é um absurdo que inventaram aí, né? É um absurdo, porque se o seu cabelo natural, né, deixa claro que você é negra, cara, isso é fraudar a cota racial aonde, gente? Tá? Então, assim, isso aí é discurso de gente que defende que só o preto tem direito à cota racial e o pardo não, beleza? Inclusive, né, abrindo um parênteses bem rápido aqui, eu até fiz um carrossel esses dias mostrando, né, que os pardos também eram escravizados. É isso mesmo, tá? Então não venha me falar que é só o preto que sofre preconceito, que só ele que tem direito à cota racial, não, tá? Os pardos também têm direito, tá? Eu não sou contra as pessoas pretas terem direito às cotas, inclusive eu sou favorável às cotas raciais, porém para pretos e pardos, como está na lei, beleza, galera? Bom, eu vou alternando aqui entre as dúvidas que me mandaram na caixinha de perguntas e também aqui, para quem está ao vivo aqui, beleza? Para também, né, não deixar vocês na mão. Ó, Fernando mandou assim, ó, na via judicial qual é o prazo, tá? Inclusive eu estava até olhando aqui, né, o CNJ em números, que é o site do Conselho Nacional de Justiça, né? Estava olhando ali, estava olhando algumas estatísticas, né, agora, e em média, tá, uma ação envolvendo concurso público, em média, dura 36 meses, tá? De 36 meses até 42 meses mais ou menos, tá? Obviamente que tem as exceções, tem ações judiciais que param na primeira instância, né? Tem a sentença, nenhuma das partes recorre e ponto final, né? Aí dura ali mais ou menos 12 meses, 18 meses. Beleza, Fernando? Não sei se era essa a sua dúvida, tá? Se for o prazo para entrar com a ação, né? Talvez possa ser essa a dúvida. Tem 2 prazos, beleza? Primeiro prazo se o concurso é federal, o prazo é de 1 ano, tá? Mas não é de 1 ano também a contar da homologação do concurso, não. É de 1 ano da publicação do resultado definitivo da heteroidentificação, se for o teu caso ali. Digamos que você seja reprovado no TAF, na investigação social, é da publicação da sua reprovação, beleza? Da publicação do resultado final, beleza? Vamos lá. Ou então do resultado provisório, porque se você não entrou com recurso, né, então o prazo começa a contar ali também do resultado provisório. Agora, se for um concurso estadual ou municipal, o prazo é de 5 anos, beleza? Só que, né, tem uma questão também que eu sempre falo. Se você demora muito para entrar com a ação, pode esquecer o pedido liminar, tá? Você não vai conseguir.
né? Se você foi reprovado esse ano, né? Deixou para entrar com ação daqui 6 meses, por exemplo, e pediu liminar, esquece, tá? Esquece que a liminar só é concedida quando você prova que tem urgência. Como é que você vai provar que tem urgência se você demorou para entrar com a ação? Não faz sentido. Beleza? Vamos lá. Fernanda, boa tarde. Você acha que dá certo judicializar questões passivas de anulação para aumentar nota na prova objetiva? Esse é um tema, né, que eu comecei a me posicionar recentemente, tá? E até me preparei para isso aqui também. Que bom que você fez essa pergunta aí, né? Acabei de postar 3 ou 4 stories aí sobre esse assunto. Minha opinião verdadeira, tá? Primeiro, vou contextualizar bem rapidinho aqui. Eu sempre percebi, né, toda vez que saía a publicação do gabarito oficial de qualquer concurso, né, uma enxurrada de advogados, né, fazendo posts patrocinados no Instagram, falando, né, que tem uma enxurrada de questões passíveis de anulação na justiça. Eu sempre olhei para aquilo e dei risada, né, porque eu falei, gente, o tema 485 do STF é muito claro, né, não cabe ao judiciário ficar corrigindo questões de concurso, gente. O judiciário não é pago para isso, o juiz não é pago para isso, né? O juiz é pago para julgar questões envolvendo ilegalidades e inconstitucionalidades, tá? Mas, como se não bastasse isso, tem a questão prática. A gente que está no dia a dia, é óbvio que eu já entrei com algumas ações envolvendo anulações de questões e entro ainda quando eu acredito que tem viabilidade, tá? Mas, cara, você pode olhar aqui, 90% das ações nossas é de heteroidentificação, para começo de conversa. Então, sobrou 10%. Desses 10% ali, menos de 1% das ações nossas é de anulação de questões, porque eu realmente não acredito na viabilidade da maioria delas, tá? Por que que eu não acredito? Porque os juízes, infelizmente, não estão nem aí para isso, tá? Eles entendem que quanto mais eles julgar favorável ações de anulação de questões, mais ações vai ter, porque todo mundo vai querer anular as questões de concurso, né? São milhares, né, talvez milhões de concurseiros. Imagina todo mundo entrando com ação. O judiciário, existe uma lógica por trás de algumas decisões, que é uma lógica também meio que política, meio que estratégica, entendeu? Nem sempre a justiça julga olhando só para a questão da justiça em si, né? Da legalidade. Muitas vezes eles julgam pensando, né, na estratégia. Bom, se eu julgo favorável esse tipo de assunto aqui, eu estou fomentando que todo mundo entre com ação envolvendo isso daqui. Aí vai virar uma zona judiciária, né? Não vai conseguir dar conta. E aí, qual que é o problema? O problema é que esses, né, concorrentes nossos aí, esses colegas, eles sabem disso, eles entram com centenas de ações, ganham muito dinheiro e o concurseiro continua, né? Se o concurseiro não continuar estudando para outros concursos, ficar com a esperança de que vai voltar para o concurso ali, né? O concurseiro continua pobre e o colega lá, que, né, distribui centenas de ações desse tipo, fica rico. Então, assim, eu parei de ficar omisso em relação a isso e agora eu vou começar a me posicionar, porque não acho certo esse tipo de atitude, tá? Alguém tem que falar a verdade, tá? E a verdade é, mais de 95% das ações envolvendo anulação de questões são julgadas improcedentes, tá? Então, é isso. Vamos lá, o Lucas fez uma pergunta aqui, ó. Foi reprovado na heteroidentificação TRT-10. Inclusive, TRT-10 foi o concurso que teve o maior índice de reprovação na heteroidentificação da história, tá? Um grande absurdo, assim. Mas vamos lá. Porém, como não tinha muita chance de ser chamado, não quis recorrer. Mas na PF existe uma chance melhor. Mas estou receoso, tá? Lucas, receoso por quê? Você acha que você não consegue provar o seu fenótipo? Se for isso, cara, você tem à sua disposição, né, o laudo antropológico, você pode buscar também o laudo dermatológico, beleza? Entra em contato com a gente aqui, vamos bater um papo para a gente avaliar isso daí, né? E, cara, pode ficar tranquilo,
pode ficar tranquilo, porque eu já neguei várias ações aqui de heteroidentificação, tá? Quando eu vejo que o sujeito ou está tentando forçar a barra, ou, né, de forma inocente mesmo, né, ele não sabe se ele consegue provar que ele é pardo ou não, mas a gente vê que ele não vai dar certo, a gente nega, tá? Eu prefiro, sabe, lutar com 10 ações que eu acredito do que pegar 100 casos, né, em que tenha 90 ali que eu não acredito, tá? Porque a minha credibilidade, em algum momento, vai por água abaixo. E é isso que acontece com muitos advogados aí, tá? Né? Ganha uma notoriedade, ganha muita grana, mas chega em algum momento, né, a credibilidade começa a baixar. Esses caras, na minha opinião, assim, com todo respeito, mas esses caras não têm valores, tá? E, como eu disse, agora eu vou começar a bater pesado nisso daí, porque acabou a fase do Marcos omisso. Não vou ficar me omitindo nisso mais, beleza? Vamos lá. Quanto tempo para recorrer judicialmente psicológico da PM-MG? 5 anos, beleza? Como é um concurso estadual, você tem um prazo de 5 anos. Mas como eu falei lá atrás, quanto mais você demora para entrar, assim, na minha opinião, né, menos chance você tem, tá? A liminar, né, pode esquecer. Eu nem peço, assim, se o cara procura a gente aqui depois de 1 ano, 2 anos, eu já falo, ó, liminar eu nem vou pedir, cara. Vamos entrar com uma ação normal, né? Vamos deixar o processo tramitar normalmente, porque você demorou demais, você já perdeu o time, tá? Da liminar, beleza? Isso não diminui as suas chances na sentença, tá? No acórdão, mas na liminar torna as suas chances 0. Qual a definição de pardo para as bancas? Não existe, tá? Sabe por quê? Porque a banca não tem essa definição. A banca, ela dá um treinamentozinho ali para a galera, tá? E o pessoal, cada um vai lá com as suas próprias convicções, na prática é isso que acontece. Muita gente, hoje tem até um curso, né, do próprio governo federal, oferece um curso lá de heteroidentificação para quem quer se tornar membro de banca, mas muita gente nem faz, tá? Muitas das vezes, isso a gente vê os relatos ali no grupo de WhatsApp nosso, né? Gente que já trabalhou em comissão de heteroidentificação, gente que inclusive trabalha às vezes até de graça, só para pegar as horas ali de estágio, né, para a faculdade. Então, assim, você vê um nível. Então, não existe, né, um critério objetivo que cada banca segue ali e eles não treinam, né, as pessoas que vão para lá. Eles, né, até dão um treinamentozinho ali, mas acaba ficando ali a critério subjetivo de cada membro da banca, beleza? O Edu perguntou assim, ó, concursos federais que vão para o TRF1, é esse prazo também? É o mesmo prazo para o Brasil inteiro, beleza? Porque está na lei, tá? Então, todos os TRFs têm que obedecer isso aí. Doutor, vai abordar casos de PCD também nessa live? A minha ideia é tirar dúvidas gerais sobre concursos públicos, sobre todas as etapas, viu, Faria, Douglas? Então, se você tem dúvidas aqui sobre PCD, pode me trazer aqui que vai ser um prazer, né, te responder. Mas, já que você tocou nesse assunto aí, né, bem rapidamente aqui, né, quais são as principais injustiças contra os candidatos PCDs? Primeiro, candidato vai para a banca, né, para avaliação biopsicossocial, e tem a banca não reconhece que ele é deficiente, tá? Seja porque o laudo dele está fraco, seja porque a banca não fez uma análise multidisciplinar, tá? Que a banca tem que fazer uma análise multidisciplinar, não é só avaliação médica, tá? Tem a avaliação psicológica e também social, tá? Tem que se avaliar os impactos sociais daquela limitação do candidato, né? Uma limitação que tem que ser de longo prazo. Então, assim, nem sempre o cara tem que ter uma deficiência que está lá no rol da legislação. O simples fato do cara ter a limitação de longo prazo e aquilo causar impacto na vida dele, né? Na vida social dele, isso
segundo a jurisprudência, tá, ele tem que ser reconhecido como PCD e tem que passar. Segunda grande ilegalidade que acontece, essa é a mais absurda, a banca reconhece que a pessoa é PCD, mas aí a banca, né, que tem uma bola de cristal ali, né, fala assim, ó, consulta a bola de cristal lá e fala, a sua deficiência não é compatível com as atribuições do cargo, então você está reprovado. Né? Não faz sentido nenhum isso, né, gente? O STJ tem uma tese, né, que é pacificada no judiciário, que o PCD, né, a verificação da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo tem que ser aferidas durante o estágio probatório, tá? Então o cara tem que ficar lá no estágio probatório inteiro e no final vai ter ali uma comissão, né, que a comissão de avaliação, né, de desempenho e também os avaliadores ali designados para avaliar essa questão da deficiência vão avaliar se ele de fato, se a deficiência dele atrapalha o exercício da função. Então se o cara é deficiente, ele foi para o estágio probatório, ficou lá 3 anos no estágio probatório, tirou notas altas nas avaliações de desempenho, como é que vai falar que a deficiência dele, né, prejudica as atribuições do cargo? Não tem como. Então, essa é a maior das ilegalidades. E tem uma outra ilegalidade também contra candidatos PCDs, que acontece demais, principalmente em concursos policiais, que tem o TAF, tá? Que é não adaptar o TAF para o PCD. Então, às vezes, o cara tem um problema na mão, sei lá, ele não tem um dedo, e aí ele não consegue fazer a barra, né? Pelo menos não consegue fazer igual os demais. Então tem que ter uma adaptação ali. E concurso geralmente de polícia penal, tá? Polícia civil, guarda civil municipal, geralmente tem vaga para o PCD, mas o TAF não é adaptado e isso é ilegal também, beleza? E a jurisprudência é muito favorável, tá? É nesse tipo de ação que eu gosto de trabalhar, porque, primeiro, né, tem uma alta chance de viabilidade. Segundo, conseguindo devolver, né, o direito do candidato, eu vou causar um impacto muito positivo na sociedade. E o nosso trabalho aqui, né, a gente fica muito feliz quando a gente causa esse impacto, porque a gente trabalha por propósito e não por dinheiro. Tá? Dinheiro é muito bom, mas o propósito é muito melhor. Vamos lá, o Eduardo perguntou o seguinte: passei no CNU passado, nas cotas raciais, e fui reprovado na heteroidentificação. Ainda dá tempo? Com certeza, Edu, com certeza. Se você está percebendo aí, né, que a nomeação, que as convocações podem ou poderiam chegar até a sua colocação ali, cara, eu não pensaria 2 vezes. Entraria com ação judicial, tá? Acredita nisso, tá? Se você tiver ali os laudos, as provas, né, que né, vão te dar segurança, então, cara, não pensa 2 vezes. E outra, o CNU é um concurso federal, hein? Então presta atenção que o teu prazo está acabando aí. Vamos lá. Enan Barbosa. É necessário o laudo Fitzpatrick para o recurso? Onde fazer esse laudo para saber se posso me enquadrar como par? Vamos lá. Primeiro, não é necessário. Tá? Não é necessário, mas, cara, faz uma diferença enorme. Inclusive, eu atribuo esses 20% de êxito dos nossos recursos aqui aos laudos que a gente junta no recurso, tá? Não que a argumentação ali, a jurisprudência que a gente junta no recurso não seja também um fator determinante, mas, cara, o laudo é uma prova, tá? Então, né, se eu usar uma argumentação contra outra argumentação só, você concorda comigo que, né, poderia dar empate, mas se eu uso uma prova científica, tá, objetiva, que inclusive lá na justiça, tá, a maioria das nossas ações, o juiz faz questão de mencionar o laudo antropológico, né, afirmando ali, ó, isso daqui é uma prova objetiva, né, isso daqui é um critério científico. Já o que a banca fez, subjetivo, né? Então não faz sentido quando o juiz coloca na balança, né, você tem uma prova dessa, tem muito mais peso, beleza? Onde fazer o laudo? Com a gente aqui, tá? Nós temos um antropólogo,
que faz os laudos e assim, vamos combinar, né? O valor é irrisório perto do benefício que você vai ter caso você consiga reverter essa eliminação aí, beleza? Que preciso para um RA bem feito, né? Para a CESP. Cara, não só para a CESP, mas para qualquer concurso, tá? Primeiro, sem ficar chorando para a banca, sem ficar falando, é porque eu sofri racismo e que não sei o quê, isso daí não vai colar, tá? Primeira coisa você também tem que ser objetivo. A banca não foi subjetiva, então cabe a você agora ser objetivo, tá? Ser objetivo, usar argumentos baseados em decisões judiciais, tá? Usar provas, tá? Fotos, laudos, enfim. E, obviamente, né? Não pode ser um recurso também muito extenso, porque, vamos combinar, imagina, né, a comissão recursal lá tendo que julgar milhares de recursos. E ninguém, né, gosta de ficar lendo muito, né? O brasileiro já não é um povo que gosta de ler, né? A banca já não gosta de voltar atrás. Se você encher muita linguiça, aí com certeza o teu recurso, né, tem uma chance muito grande de ser indeferido, beleza? Fernanda, obrigada pela sinceridade. Passei para a segunda fase do CNU. Melhor estudar mesmo. É isso daí. Anulação de questões, gente, sinceramente, eu já fui concurseiro, né? Não precisei entrar com ação judicial, mas se eu ainda fosse concurseiro hoje e precisasse entrar com anulação de questões, eu não entraria, não. Tá? Só se for uma questão muito absurda. Por exemplo, uma questão de direito que está lá no edital, lá, por exemplo, a última ação que a gente ganhou de anulação de questões foi exatamente isso. O edital da Polícia Penal de Minas estava especificando exatamente quais partes da Constituição Federal, né, estava dentro do conteúdo programático. E ela foi lá na prova e cobrou um artigo que não estava no conteúdo. Aí, né, isso aí não dá, né, gente? Isso aí tem que ser anulado mesmo. E o juiz, sendo bastante conhecedor da área do direito, ele, né, bate o olho ali e já vê que aquela questão ali, aquele assunto não está no conteúdo programático. Então, aí tudo bem, aí é um tipo de ação que eu acredito bastante. Outras questões, por exemplo, assim, um erro muito absurdo. Às vezes a banca quer colocar a sigla ali de Código de Processo Penal, por exemplo, CPP. Aí ela vai e coloca CPC. Aí isso aí, cara, buga o cérebro do candidato ali. O cara já está nervoso fazendo a prova, a banca faz uma pergunta e coloca CPC, ele vai ficar pensando no Código de Processo Civil. Ele vai falar, mas caramba, esse negócio não está no Código de Processo Civil. Isso é um erro, né, da banca que induz o candidato também a cometer um equívoco ali. Esse tipo de erro, né, é perfeitamente anulável, beleza? Erros de digitação, assim, esse tipo de coisa, tá? Então, nessas situações a gente acredita, mas na grande maioria aí, né, e eu, né, óbvio que eu vou lá ver quais são as questões que essa galera aí, né, fica protocolando, né? Cara, tem muita coisa absurda ali que não faz sentido nenhum e, enfim. Vamos lá. O Alex, estou com uma questão na investigação social. Dispensa por JC, PM, CE, né, do Ceará. A investigação social ainda vai sair. E aí ele está perguntando se eu consigo ajudar. Bom, primeiro, a investigação social, como que a gente trabalha, tá? Qual a melhor forma de atuar, de um advogado, atuar na investigação social? Preventivamente, tá? Então, o que que a gente faz? A gente senta com o candidato, faz uma reunião por vídeo ali, e aí o candidato, né, vai trazendo para a gente ali as informações. Depois ele manda toda a documentação que ele tem, tá, provando, né, a inocência dele, a boa-fé, enfim, né, em determinadas situações ali. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo. Na pandemia teve lá o auxílio emergencial, tá? Vou dar um exemplo assim recente de um caso que a gente trabalhou aqui. Então, teve o auxílio emergencial. Então, um cliente nosso recebeu esse auxílio, estava desempregado,
E aí ele começou a empreender, né? Na pandemia muita gente começou a empreender. E aí quando ele começou a ganhar um dinheirinho, ele foi lá e fez o pedido para suspender o pagamento. Só que pagaram ainda um mês. Mas ele devolveu aquele dinheiro. Só que o Ministério Público, né, começou a investigar ele. Então, assim, ele estava com muito medo, né? Além desse problema, tinha outras questões, mas ele estava com muito medo de ser reprovado, né? Porque o Ministério Público Federal abriu investigação contra ele e a gente auxiliou ele aqui, né? Dando todo o suporte. A gente juntou todas as provas, né? Com base nas conversas e nas documentações que ele entregou para a gente, né? A gente, é como se a gente fizesse uma defesa mesmo para o candidato, tá? Já deixa a defesa tudo pronto ali. Quando vai entregar a documentação na investigação social, que costuma ser presencial, né, ou por meio de correios, ou às vezes, né, é liberado anexar quantos documentos quiser. Então a gente meio que já faz uma defesa ali prévia para o candidato na época que ele tem que entregar os documentos junto com a FIC, beleza? Então a gente fez isso e, inclusive, essa semana, não sei se foi essa semana, semana passada, ele postou a foto lá, né, fardado, Polícia Militar de Minas Gerais. E, né, é esse tipo de coisa que enche o nosso coração, né, faz a gente trabalhar com vontade, né, com alegria, com propósito, enfim, realizar sonhos, né, é a melhor coisa que tem, tá? A advocacia, para mim, tem que ter propósito, né? Eu já trabalhei numa área, eu não vou falar qual, que, cara, eu desisti, porque todas as causas que eu pegava, né, eu às vezes, né, muitas vezes ajudava o meu cliente, mas olhava para aquela situação, né, social ali, eu falava, cara, não concordo com isso daqui, velho. Eu preciso mudar de área, né? E defender concurseiros e ajudá-los a conquistar seus sonhos, para mim, não tem preço. Então, é isso. Consegui te ajudar. Qualquer coisa, Alex, manda uma mensagem lá no WhatsApp ou aqui no direct, que eu te ajudo. Beleza? Vamos lá, estamos chegando a meia hora de live, né? Ainda tem bastante pergunta aqui, vamos respondendo. Ó, quando os membros divergem na resposta dos critérios, como isso influencia o recurso administrativo? Ótima pergunta. Por exemplo, dois diz que a boca é fina e o outro diz que é média, e assim por diante. Cara, o legislador, recentemente, né, eles publicaram lá a nova lei de cotas, tá? E o presidente atual, tá? Nosso presidente atual, não sei se é ele mesmo que faz essas análises, né? Quando vai sancionar uma lei ou se é os assessores, mas eu sei que eles retiraram da nova lei de cotas a obrigatoriedade do voto unânime nas bancas de heteroidentificação quando o candidato, né, não tiver a sua autodeclaração confirmada. Isso aí foi, né, uma derrota para as pessoas, né, que passam pela heteroidentificação, e aí a lei acabou sendo aprovada com esse artigo lá, né, não aprovado. Esse artigo não foi aprovado, mas se fosse aprovado, cara, nunca mais nenhuma banca de heteroidentificação poderia julgar o candidato assim por maioria simples, né, enfim, teria que ser unânime. Em que pese a lei, né, não tenha sido aprovada do jeito que deveria ser, na justiça isso já é pacificado há muito tempo. O STF, lá a primeira vez que o STF, né, julgou, né, o assunto heteroidentificação como repercussão geral ali, o STF já deixou bem claro. Quando há dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração. E, né, se alguns membros votam favorável e outros contrário, é óbvio que há dúvida, né, gente? Então, nesse caso, deve prevalecer a autodeclaração. Inclusive, quando a gente tem acesso aos votos, porque não é sempre que a gente tem acesso aos votos dos membros da banca, quando a gente vai fazer o recurso, tá? Mas quando a gente tem acesso, cara, isso é argumento que a gente utiliza e tem surtido efeito, beleza? Lá na justiça, então, nem se fala. Lá na justiça, quando a gente mostra isso daí, é praticamente certo de ganhar, beleza? Vamos lá.
Quais são os casos que eliminam candidatos de forma definitiva do certame, mesmo estando na ampla? Me refiro ao PHC. Bom, Tati, me desculpa, mas não sei o que é PHC, tá? Alguém sabe o que é PHC? PHC. É. É. Tati, manda aí o que é PHC. Não sei o que é essa sigla aí. PHC. A Tati perguntou também qual que é o prazo para o laudo ficar pronto. 24 horas, às vezes no mesmo dia. Bom, Felipe, doutor, fiz uma prova do CREA Maranhão, somente cadastro em reserva, estou em 3º lugar. Fui deferido como pardo. Vale a pena entrar com ação ordinária, pois a pessoa que ocupa o cargo tem vínculo de empregado. Bom, primeiro... Ah, tá. Beleza. Depois eu volto nessa pergunta lá. Vamos lá. O CREA, tá? É um conselho regional, tá? Geralmente, né, esses conselhos regionais, a forma de contratação é pela CLT mesmo, né? São empregados públicos, tá? Pode ser que, né, tenha alguns conselhos que não sejam assim, mas geralmente é isso mesmo. Tá? Então a pessoa geralmente é empregada. Agora, se você está se referindo ao fato de que essa pessoa é contratada, né, não passou por um concurso, e aí nesse caso o que eu posso te dizer? Cara, é o seguinte, a primeira vaga e a segunda vaga são da ampla concorrência. Tá? A terceira vaga é do cotista, beleza? Então, né, a sua vaga é a terceira. Tá? Você é a terceira pessoa a ser convocada no concurso. O concurso é de cadastro em reserva, né? Tem uma pessoa lá, digamos que ela esteja, né, ocupando o cargo indevidamente mesmo. Se você entrar com uma ação, você não vai ser beneficiado por essa ação, né, diretamente assim. Quem vai ser beneficiado é o primeiro da ampla concorrência, beleza? Então, assim, não faz muito sentido na minha cabeça, a não ser que, né, tivesse 3 pessoas ocupando o cargo, né, indevidamente, seja por contrato, enfim, estagiário, né? Enfim, órgãos públicos, eles fazem de tudo, às vezes, para não efetivar o pessoal. Então, nesse caso, se tivesse 3 pessoas lá, eu recomendaria que você entrasse com a ação, beleza? A Miriam perguntou quanto é o laudo. Miriam, eu não vou falar o preço aqui na live, porque eu não posso, tá? Por questões éticas, mas assim, eu tenho certeza absoluta que você pode pagar. Beleza? Foi reprovado no TJ. Vamos lá. Não, deixa eu voltar lá na pergunta lá. Da Thaís. Bom, a questão aqui da Thaís, né? Esse PHC aí, muito provavelmente já está falando. Não? Tá. Processo de identificação. Tá. Ela escreveu aqui, deixa eu ver. Ela escreveu aqui? Escreveu. Então beleza. Processo de heteroidentificação. Bom, mas aí eu agora não entendi a pergunta. Já está falando como que fala? Da ampla concorrência. Quais são os casos que eliminam o candidato de forma definitiva? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Fernanda, Alex, já respondi. A Rayane também já respondi. A live vai ficar gravada, viu, Tass? Quantos critérios eu tenho que ter para ser considerado pardo? Não existe, tá? Na lei não existe, e também a justiça também não, sabe, cravou assim, ó, tem que ter 2, tem que ter 3. Não existe isso. Mas na prática a gente entende que a cor da pele é o mais importante, tá? É o mais importante, mas tem que ter pelo menos mais 1 ou 2 critérios ali, tá? Mas não existe assim. Por isso que dá muito problema na heteroidentificação, né? Não tá escrito, cara, os critérios objetivos. Quando você vai fazer uma prova, né? A prova objetiva, discursiva, não tem lá os critérios, não tem as matérias, os assuntos que vão cair, né? Você não sabe lá se a prova...
antes de fazer a prova, você já não está sabendo se vai ser de certo ou errado, ou se vai ser de 5 alternativas? Pois é, isso é critério objetivo. Agora, a heteroidentificação, felizmente, não tem. A Tati, se ela puder reformular a pergunta, porque eu realmente não entendi, beleza? O Ricardo falando aqui, ó, eu entrei em contato, quem me atendeu foi outra pessoa, a estagiária. Bom, a gente tem uma equipe aqui de 20 pessoas, tá? Não trabalho sozinho, então assim, tem muita gente trabalhando aqui. Muito provavelmente quem te atendeu foi o Thiago, olha lá, foi o Thiago, tá? Que é advogado do time comercial aqui, beleza? Mas Ricardo achou que falaria direto comigo. Não tem problema. Se você for para a reunião de videochamada e quiser que eu participe, é só avisar a equipe aqui que eu participo, beleza? Como faz para contratar o laudo? Ou me chama aqui no direct ou manda mensagem no WhatsApp, beleza? Ó, para a CESP, eles analisam o critério somente, né, de cor, somente a pessoa negra ou o critério de cor pardo? Vamos lá, vamos desmistificar isso daqui, tá? O conceito de negro, tá? É um conceito amplo, tá? Negro tá aqui, e aí dentro do negro tem o preto e do outro lado o pardo, beleza? Então, assim, o pardo também é negro. Mas eu entendi a tua pergunta, né? Você está perguntando se eles analisam só o preto, né? E exclui o pardo. Cara, não existe isso. A lei fala que é preto e pardo, tá? E na decisão agora do STF, no tema 1420, que é a decisão que o STF falou que o judiciário tem que analisar, sim, né, o trabalho que a comissão de heteroidentificação fez para saber se de fato analisou corretamente o fenótipo dos candidatos. O STF mais uma vez usou o termo preto, tá? É preto e pardo. As pessoas têm medo de chamar o preto de preto, gente. Não precisa ter medo, entendeu? Não precisa chamar o preto de negro. É preto, entendeu? É o preto e o pardo. Simples assim, essa é a terminologia correta. Se você fizer o curso lá do governo federal, que ensina, né, que te habilita a participar de banca de heteroidentificação, você vai ver lá, está escrito preto e pardo, beleza? Não precisa ter medo de chamar o preto de preto, tá? Tem nada a ver, isso não é racismo, beleza, gente? Então tá, aqui na live, aqui ao vivo, terminamos as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, ó, que o pessoal mandou na caixinha aqui. Qual o percentual de sucesso, né, no recurso administrativo? Até já falei aqui, o nosso percentual aqui é de 20%, tá, de sucesso na via administrativa. Na via judicial é bem maior que isso, tá? Ultrapassa os 80%. Perguntaram aqui também, ó, reprovado porque não enviou fotos para a etapa de hétero, sem ir para o presencial. Possível reverter? Bom, provavelmente é aqueles concursos que você tem que enviar uma foto antes, e aí se você passar, né, naquela avaliação prévia, beleza, eles não te convocam para o presencial. Se você não passar naquela análise prévia, eles convocam para o presencial. Isso daí é para economizar, né, gente? Só que a pessoa que não envia fotos, geralmente está no edital lá que ela, né, desistiu da heteroidentificação. E aí, né, vem algumas questões aí. Primeiro, responsabilidade é do candidato. O candidato, né, a regra que ele está sujeito ali, todo mundo está sujeito. Se ele não enviou a foto porque ele não quis, então sinto muito, né? Já era. Se você reverter isso daí, você estaria ferindo o princípio da isonomia, né? Mas se você não enviou porque o sistema estava com falha, porque você ficou doente ou alguma coisa, né, que foge do seu controle, por mais que as chances não são tão grandes assim, existem decisões favoráveis sim, tá? Tudo é uma questão também de provas, né? De provas. Como provar que o sistema da banca estava falhando, né? Geralmente o candidato não grava, não filma ali, ó, o cara está tentando enviar o documento, o sistema falhando, e ele ao invés de filmar aquilo ali, não filma. Mas o candidato que filma aí, pô, tá aprovado ali, né? Filmou, a gente já pegou ações assim.
O candidato filmou, né, a tela, ele foi tentando subir o documento, o trem não ia de jeito nenhum, tentou várias vezes e não foi para frente. E aí sim ele conseguiu provar que a culpa não foi dele, foi da banca, né? Mas quando o cara não tem prova, meu amigo, aí fica meio difícil, beleza? Aí teve uma outra pergunta aqui, né? Como devo me resguardar para eventual reprovação na heteroidentificação? Olha quem chegou na live aí, gente, ó, Gessé. Gessé esses dias deu uma dica importantíssima lá no grupo de cotas. Se ele quiser, inclusive, escrever aí, Gessé, me dá a sua dica aí, Gessé. Eu ia até falar de você que agora você entrou, rapaz. Olha que beleza. Dá a sua dica aí que eu vou ficar esperando você dar a dica aí, ó. Olha lá, ó, já deu boa tarde aí. Vou ficar esperando você responder isso aí, hein? Vamos responder outra aqui, ó. Análise pericial sobre PM psico. Geralmente demora. Depende do tribunal, né? Eu não sei qual é a PM que você está participando. Mas aqui em Minas Gerais, né? Geralmente é rápido, tá? Processo envolvendo psicológico da PM, o julgamento de primeira instância geralmente não passa de 1 ano, tá? De primeira instância. Aí se tem recurso, aí é aquilo que eu falei lá no começo da live, né? 36 meses mais ou menos em média, tá? Tem uns que dura mais, tem uns que dura menos. O Gessé já falou aí, ó, não abra mão de nenhum direito e tem apoio jurídico. Se o Gessé puder dar a dica lá do cabelo, que eu esqueci o nome do produto que você usou, Gessé, para deixar o cabelo mais natural. Inclusive eu dei essa dica já, né, no começo da live e falei que para todo mundo, não tenham medo, né, das pessoas achar que você está burlando as cotas. Isso não é burlar. Fazer o teu cabelo voltar ao que é natural, do jeito que você nasceu, isso daí é burlar o quê, gente? Isso é a natureza, você nasceu assim. Isso não é burlar coisa nenhuma, tá? Ó, o Gessé colocou aí, ó, desprogressiva, tá? Dica, tá? Se você faz tratamento químico no cabelo, isso é uma dica, beleza? Tem uma outra dica também, que acho que essa já está meio que passada, porque acho que as bancas não estão fazendo isso mais, mas antigamente a banca perguntava para o candidato, você se autodeclara negro? E aí a pessoa, né, achava assim, não, eu não sou negro, eu sou pardo. E aí a resposta dela era não, só isso. E aí uma bobeira dessa eliminava a pessoa, né? Então assim, se a banca te perguntar se você se autodeclara negro, mesmo você sendo pardo, você vai falar que sim. Por quê? Porque o pardo também é negro, beleza? Olha lá, ó. Tati falou o seguinte, se a banca de heteroidentificação me julgar não ser parda, eles podem me excluir da ampla concorrência? Acho que eu respondi antes de você entrar na live. Primeiro, algumas bancas até hoje ainda fazem isso daí, tá? Exclui o candidato do concurso. A maioria já não faz mais, tá? Antes da nova lei de cotas, não existia uma lei falando que não podia fazer isso, tá? Falando que a pessoa que foi julgada como não sendo negra, ela não podia ser reprovada da ampla. Não tinha uma lei falando isso. Mas tinha centenas de ações judiciais falando que não podia fazer isso. Por quê? Pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Tá? Não é razoável, não faz sentido. Se a pessoa, né, se a banca olha para você, não, você não é pardo, beleza, continua lá na ampla. Agora, que sentido faz eliminar a pessoa do concurso? Só se a pessoa, né, fosse acusada e se a banca provasse que a pessoa fraudou a cota racial. Aí sim, aí ele é um fraudador. Aí tem que ser punido, inclusive excluído da ampla concorrência. Tá? Mas vigora no Brasil ainda, né, o princípio da presunção de inocência e também da boa-fé. Né? A boa-fé é presumida. Então, presume-se que todo mundo está de boa-fé. Agora, a pessoa que está de má-fé, né, quem está alegando que ela está de má-fé é que tem que provar. Então, a banca não pode excluir você e falar, não, você está de má-fé. Não, mas estou de má-fé como? Cadê a prova? Né, eles não têm essa prova. O Gessé aí, ó, foi desprogressiva. Comprei na Shopee.
Veio de Minas Gerais. Nunca mais aliso o cabelo. É isso aí, Gessé. Quem quiser o link, me manda mensagem. Pode mandar mensagem pro Gessé aí, gente. Olha lá, o Lucas falou, eu não soube responder isso no TRT, eu me declarei como um pardo. Será que foi esse meu erro? Poderia tranquilamente me declarar como negro? Com certeza. Né? A pergunta foi, como você se autodeclara? Como é uma pergunta de escopo aberto, né? Como você se autodeclara, você poderia simplesmente falar que é pardo, não tem problema nenhum. O problema é quando a banca te induz. Né? Ela fala assim, você é negro? Aí você fala, você pensa bem e fala, não, eu sou pardo. Mas aí tem gente que não fala, não, eu sou pardo. Tem gente que só fala não, entendeu? Né? Foi induzido ali pela banca. Bom, galera, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre laudo antropológico, sobre investigação social, sobre reprovação, né, de PCDs, psicológico, tá, de concursos policiais, exames médicos, a gente acabou não falando aqui, mas é uma etapa para quem presta concurso policial, né, tem muita reprovação injusta nos exames médicos, tá, muita mesmo. Então qualquer dúvida, ou me manda um direct, ou chama a gente no WhatsApp, tá? O número do WhatsApp está na bio, mas tem um destaque ali também, que se você clicar lá, você já vai cair direto no WhatsApp. E se você entrar no direct e digitar o WhatsApp, né, já tem um botzinho lá que já vai te enviar o número do WhatsApp nosso, beleza? Então, obrigado aí pela presença de todos vocês e até a próxima.